Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando. E mais um vídeo do 99 Coders aqui no ar. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma funcionalidade que eu desenvolvi alguns anos atrás aí para um app que eu desenvolvi para a área médica e queria trazer uma das partes desse app aqui, que é um recurso de você conseguir navegar entre as pastas aí do seu aparelho para poder selecionar algum determinado arquivo, né? Como se fosse um File Explorer, né? Uma coisa que foi muito útil para mim na época e pode ser que seja bem útil aí em algum projeto que você esteja precisando, esteja desenvolvendo, enfim. Então eu queria compartilhar com você o que eu fiz aqui e lembrar que todo o código-fonte vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, assim como o link para você participar do meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos ali que não acabam vindo aqui para o YouTube. Tranquilo? Então, dito isso, vamos lá para o nosso vídeo. Esse recurso aqui basicamente é o seguinte, ó. Então, como eu já tinha desenvolvido, eu trouxe ele aqui para a gente, que é basicamente esse formulário aqui, ó, essa Unity Explorer aqui, que ela basicamente tem na parte de cima aqui um retângulo que serve para mim como se fosse uma toolbar, né? Aí um botão de voltar aqui entre as pastas, um botão para fechar a tela, aqui uma label que vai me indicar o caminho exatamente de onde eu estou aqui, né, nas pastas, né? Ela vai colocando aqui o nome das pastinhas separados aqui pela barra, né? E essa label aqui para indicar arquivos aqui. Depois tenho duas imagens jogadas aqui no formulário, uma para indicar aquilo que é pasta e outra imagem aqui para indicar aquilo que é arquivo. Então no código aqui a gente vai ver que eu utilizo essas duas imagens aqui para montar aqui essa minha listbox. Ó. Então a princípio eu deixei elas visíveis aqui só para conseguir mostrar, mas a princípio esses dois caras ficam invisíveis. Ó. Então deixa eu esconder elas, é o img file e o img folder. Então é isso aí. E aí deixa eu só compartilhar a tela do meu aparelho aqui para mostrar a aplicação rodando. Depois a gente mergulha aqui na codificação para ver como eu fiz. Ó. Então aqui estou compartilhando a tela do meu aparelho. E aí no formulário principal tem esse íconezinho aqui para abrir, né, o File Explorer. E nessa parte branca aqui tem um image. Então a ideia é aqui que eu fiz como exemplo para a gente é que eu vou buscar um determinado arquivo de imagem aqui dentro dos arquivos do meu aparelho e vou, quando eu selecionar o arquivo, ele vai fechar a minha tela de Explorer e vai carregar aqui no meio dessa tela a imagem para a gente. Então vou clicar aqui na pastinha, ele abriu ali a minha tela do Explorer, então aqui em cima ele já trouxe o caminho default onde ele abriu, ó. Então eu vou voltar aqui um nível e ele traz para mim aqui, ó, as pastinhas do meu aparelho. Então eu vou direto ali onde eu sei que eu tenho alguns arquivos de imagem, ó. Sim. Aí eu vou vir aqui em Screenshot, ó, e vou clicar, por exemplo, em uma dessas imagens aqui. Eu vou clicar nessa última. Ó. Então aí, ó, ele trouxe um screenshot de um dos apps que a gente desenvolveu aqui no canal já, ó, do Facebook. Ó. Então eu vou clicar novamente, ele abre lá, e aí consigo navegar entre as pastinhas, vou selecionar de novo, vou selecionar uns screenshots aqui, vou selecionar o primeiro aqui agora. Está lá um outro screenshot que já estava salvo aqui no aparelho. Ó. Vamos abrir mais um. Então, ó, consigo ir navegando. Ó. Então, vamos lá aqui, descer novamente. Vamos aqui em câmera e vou clicar em algum aqui. Então, tá lá uma foto aqui de alguns desenhos que eu estava fazendo no meu caderno. Então, esse aí é o esqueminha. É você abrir esse File Explorer aqui. E aqui você não necessariamente precisa procurar só imagens, né? Você pode pesquisar aqui por arquivos PDF, né? Arquivos TXT, enfim, qualquer coisa que você salvou aí nas pastinhas do seu aparelho. Então essa é a ideia, compartilhar como é que eu montei isso aqui aí com você. Então aqui é super tranquilo, ó, no meu formulário principal, eu só tenho aqui uma pastinha, uma imagem com essa pastinha, né, com esse ícone de pastinha. Quando eu clico aqui, eu simplesmente vou abrir esse meu formulário aqui, ó, que é onde acontece aí toda a mágica. E aí vamos olhar o passo a passo do que eu faço para montar esse cara aqui. Ó. Então, ó, de novo, eu monto a lista dos arquivos aqui dentro de uma listbox. Ó. Então isso é bem importante a gente lembrar. Ó. Tudo é montado aqui na listbox. Então, ó, quando o formulário é aberto, eu tenho duas variáveis aqui que me ajudam. Uma é para armazenar o caminho atual, né, do que eu estou exibindo, que é mais ou menos o que ele exibe aqui em cima. E uma outra que vai passar para o outro formulário, que é o formulário que abriu esse meu Explorer aqui, qual foi o nome do arquivo selecionado com todo o caminho e etc. Então tem essas duas variáveis aqui que me ajudam. Então assim que essa minha tela aqui é aberta, eu basicamente estou limpando o arquivo selecionado e setando aqui um caminho default.
E aqui você pode mudar para qualquer outra coisa, né? Eu estou pegando aqui o Shared Documents da plataforma que estiver rodando aqui. E aí chamo uma rotina minha que é o montar lista. E esse meu montar lista, ela vai então montar a lista aqui no Listbox com base no caminho aqui que eu passei. Então ela vai acessar esse caminho aqui e verificar se dentro desse caminho quais são as pastas que existem ali dentro e quais são os arquivos que existem ali dentro e monta aqui essa lista. Então vamos dar uma olhada nesse montar lista, ó, que ele faz. Então, ó, recebe como parâmetro aqui um caminho e o indicador aqui se eu devo limpar a lista antes de montar ou não, né? Mas então eu passo aqui um caminho, então eu jogo esse caminho lá para minha label, né, que está aqui em cima, aqui na minha toolbar, ó. E aí eu tenho aqui duas variáveis, né, que são dois arrays dinâmicos, ó, um para conter as pastas e outro para conter os arquivos, do tipo tstring dynamic array. Ó. Então, para conter as pastas, o que eu faço? Tem lá um métodozinho tDirectory.getDirectories, e esse tDirectory aqui, ó, ele faz parte da Unity System.io.choose. Então, se a gente olhar aqui em cima na minha uses, ó, tá aqui o System.io.choose. Legal. Então, o que esse carinha aqui faz? tDirectory.getDirectories e passo um caminho que eu quero listar aí esses diretórios. Esse cara aqui vai montar um array string de todas as pastinhas que tem ali naquele caminho e popular aqui o nosso array. Ó. Depois eu uso um tarray.sort. Isso aqui é só para ordenar, né? Isso aqui faz parte do conceito de ordenação de array, para você ordenar ali a listinha, né? Que está dentro desse array. Só para a gente ordenar ali a lista das pastinhas, para elas ficarem ordenadas ali. Então aí já tenho um meu arrayzinho com folders aqui, populado, né? Com todas as pastas aí desse caminho aqui que eu estou tentando ver. Aí verifico se eu preciso limpar a tela, se o clear for true, eu limpo a minha listbox. E aí tem um métodozinho que é o addListItem, que é o cara que vai varrer o meu array e vai inserir ali todas as pastinhas dentro da minha listbox. Então, ó, vamos dar uma olhada nesse addListItem aqui, que é esse cara aqui de cima. Ó. Então, o addListItem recebe uma listinha, que é um array de string, e o tipo. Esse tipo aqui se é pastas, se é folders, né? Ou se são arquivos. Então, é uma listinha e depois eu indico aqui o que é. Então, basicamente, ó, aqui eu tenho duas variáveis que vão armazenar aqui os bitmaps para mim, né? Ó, que são aqueles dois bitmaps que são fixos ali no formulário, o bitmap folder e o bitmap do arquivo, né? Que eu deixei visible false ali. Então, dou um begin update na minha lista e vou fazer um for aqui de 0 até o tamanho aqui dessa minha listinha com as pastas. E aí, para cada um desses carinhas, eu vou inserindo um novo item na minha listbox. E aí, dependendo do tipo que eu passei, se é pasta ou se é arquivo, eu utilizo aqui para setar qual é o ícone que eu quero. Ó. Então, eu vou lá no objeto itemData.bitmap da minha listbox, né, do item da minha listbox, e se eu passei tipo pasta, eu carrego o iconezinho das pastas. Se não, eu carrego o iconezinho dos arquivos. Então é basicamente isso aqui. Seto aqui a altura de cada um dos itens. Ó. Seto aqui o texto que eu quero que apareça. Aqui, na verdade, eu estou extraindo, né, o nome do arquivo ou o nome da pastinha. Depois deixo salvo dentro lá do detail desse cara, que esse detail aqui ele acaba não aparecendo. Deixo salvo aqui o caminho todo, né, daquela pasta ou o caminho todo daquele arquivo. Então fica salvo aqui para eu poder usar dentro do detail. E deixo salvo aqui na tag string do item qual é o tipo, ó, se é folder ou se é arquivo. Ó. E insiro o item ali na minha listbox e mato aqui, dou um end update. Então esse cara aqui basicamente recebe uma lista, e é uma lista ou de arquivos ou de pastas, e eu saio inserindo cada um deles ali na minha listinha e colocando o íconezinho correto, que é o que esse carinha aqui faz. Legal, então isso aqui encerra a primeira parte, que é a parte do tratamento das pastas. Depois eu faço exatamente a mesma coisa, só que para tratar os arquivos. Então populo aqui um array meu, onde eu dou um tDirectory.getFiles e passo aqui o caminho. Então ele vai montar um array com todos os arquivos que estão dentro aqui dessa pasta e joga aqui nesse meu array. E aqui de forma
análoga ao que nós fizemos ali no array das pastinhas. Eu estou ordenando aqui, né? Ordenando o array, né? Para que os arquivos fiquem ordenados aqui dentro. E chamo novamente meu add list item, passo o meu array de arquivos e aí passo o tipo arquivo aqui para a gente poder montar ali os ícones dos arquivos certinho. E aí, por fim, dou um scroll nessa minha listbox, levando, né, a barrinha de rolagem lá para o início, para o meu item de índice 0. Ó. Então aqui é só para ele sempre voltar, né? Sempre que eu escolho uma pastinha, né, ou sempre que eu vou carregar a listinha das pastas, ele sempre volta aqui lá no início da nossa lista. Então é isso aqui que o montar lista faz. Depois, se o usuário clicou aqui nessa setinha para a esquerda, aqui eu vou voltando, né, vou subindo um nível nas pastinhas. Então digamos que eu estou lá no c2.temp/eber. Se eu dou um voltar aqui, eu saio do eber e fico só no c2.temp. E assim vou voltando, né, até o nível mais alto aqui que eu consigo na estrutura de pastinhas. E aí eu clico nesse cara, olha o que ele faz. Então ele só está verificando aqui se o caminho atual ali for branco, né, for vazio, ou for uma barrinha. Então eu jogo um vazio aqui para minha variável e fecho a minha tela. Porque eu já cheguei ali no nível 0, né, da minha estrutura e não tem mais para onde eu voltar. Se não, se eu tenho algum caminho válido aqui ainda, eu dou um struct file dir desse meu caminho. Então aí, e populo, né, a minha variável caminho com esse novo caminho aqui que ele conseguiu extrair dessa minha variável. E aí, monto novamente a lista. Então eu volto um nível, monto a lista. Volto outro nível, monto a lista de novo. É isso que ele vai fazendo quando a gente clica aqui nesse botão voltar. Depois do botão fechar, que é esse cara aqui, eu limpo a minha variável de retorno, né, que eu vou devolver para quem abriu o File Explorer. Então eu limpo ela e simplesmente fecho aqui a nossa tela. Depois tem o tratamento do clique no item aqui, né? Quando eu clico sobre um arquivo ou quando eu clico sobre uma pastinha, alguma coisa tem que acontecer, que aí então é o evento onItemClick aqui da listbox. Ó. Então aqui no item que eu cliquei, sempre que eu seleciono ele, eu recebo, né, o item que foi clicado, e a gente já deixou salvo na tag string desse item se ele é uma pasta ou se ele é algum arquivo. Então se a tag string é pasta, quer dizer que eu cliquei sobre uma pasta. Então o que eu faço? Lembra que eu deixei salvo todo o caminho desse cara lá no detail dele? Eu jogo o detail para a minha variável caminho. E aí, se esse caminho ainda existe, né, eu vou lá e dou um montar lista desse meu caminho. Simplesmente isso no caso das pastas. Se por acaso ele não encontrou mais essa pasta, ele simplesmente retira, né, remove esse item da listbox e dá uma mensagenzinha ali para o usuário. Se não, se eu não cliquei sobre uma pasta, ele vai cair no else aqui, que é quando eu cliquei sobre um determinado arquivo, né? Que é o caso do item.tagstring for do tipo arquivo. Então, nesse caso, eu estou populando uma variável minha filename aqui, que na verdade, isso aqui eu usava para outras coisas do meu projeto. Posso até tirar isso aqui, não precisa. Então aqui eu posso setar direto aqui essa minha variável arquivo. Ó. Então, basicamente, se eu cliquei na pastinha, eu vou tentar listar tudo que tem dentro daquela pasta. Se não, se eu cliquei sobre um arquivo, eu populo a minha variável arquivo aqui com o conteúdo ali do detail e fecho minha tela. E aí, quem abriu aqui o File Explorer, depois acessa essa variável arquivo aqui e faz o que quiser com ela. Né? Por exemplo, se é um PDF, você pode tentar abrir esse PDF, tentar mandar esse PDF para um servidor seu. Aí fica a critério seu aí, de acordo com a necessidade do seu projeto, pensar o que fazer aí com esse arquivo. Então, o fato é que essa tela aqui te ajuda a selecionar o arquivo e te dá ali o caminho de onde o arquivo está. Depois, o que você vai fazer com esse arquivo depende da sua operação, da sua aplicação, aí, da sua necessidade. Então, é assim que funciona aqui essa unit aqui, né, esse projetinho. E aí, para ele funcionar, por isso que eu trouxe aqui o formulário principal, ó, eu vou implementar aqui algumas coisinhas para que ele funcione direitinho aí, para você também conseguir implementar aí no seu projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar aqui algumas funções de acesso, porque para o Delphi conseguir ler as pastinhas ali de dentro do Android, a gente vai ter que liberar o acesso aqui em tempo de execução. Então, a primeira coisa, ó, vem em Project Options, e aí você vem aqui em Entitlement List, seleciona, por exemplo, todos os ambientes aí do Android 32 bits
e marca esse Secure File Sharing aqui, ó, deixa ele como True. Faz a mesma coisa aí para o Android 64, ó, todas as configurações do Android 64, e marca o Security File Sharing como True também. Vou voltar aqui para o Android 32, ó. E aqui em Uses Permission, é legal você deixar marcado aqui, ó, esse cara aqui, ó, dentro de Dangerous aqui, esse carinha aqui, ó, Read External Storage, e deixa marcado também aqui embaixo, ó, o Write External Storage, tanto para o 32 quanto para o 64 também, ó, Write External Storage. E o Read External Storage, a mesma coisa, aqui, ó. Tranquilo? Então esse é o primeiro passo aí, é você deixar marcado essas opções aqui e também o Secure File Sharing. Legal. O próximo passo aqui agora é a gente pedir as permissões em tempo de execução para o usuário. Então no caso aqui, por exemplo, eu vou implementar o seguinte, ó, quando ele clicar aqui nessa pastinha, se ele ainda não tiver com as permissões para acessar as pastinhas do aparelho, nessa hora aqui a gente vai pedir permissão para o usuário e se isso for concedido, aí sim a gente abre a nossa Unity Explorer aqui, ó. Beleza? Para isso, olha só o que eu fiz. Eu criei uma pastinha Units dentro do meu projeto e joguei lá dentro uma Unity minha, que já tem alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre essa Unity, que te ajuda aí a fazer os tratamentos de permissões aí em tempo de execução do Android, que é a Unity 99 Permissions, ó. Então eu simplesmente copiei e colei ela aqui dentro da pastinha Units, aí nos nossos fontes, ó, vamos abrir ela aqui, que é esse cara aqui, ó, junto dos nossos fontes, eu criei uma pastinha Units e colei ela aqui dentro, ó. Depois venho aqui no projeto, ó, aqui em Add Files to Project, vou lá nas minhas Units e seleciono ela para que ela faça parte aí do nosso projeto, que é isso aqui, ó. Ele vai passar a aparecer aqui no teu File Explorer, ó, o 99 Permissions. Legal. Então depois no formulário principal, que é onde a gente vai utilizar, coloca aí na Uses a Unity 99 Permissions, declara aí uma variável pública do tipo T99 Permissions, que é esse cara aqui que vai fazer toda a mágica aí, pedir o acesso aí pra gente. Beleza? Então vamos lá, ó. Então no clique aqui do ícone da pastinha, ó, vamos primeiro instanciar ali a nossa variável. Então permissão recebe T99 Permissions.create. Ele está instanciando aí as permissões. E aí vou chamar aqui o métodozinho que eu criei, ó, que é esse read_write_files, ó. Ele vai pedir as permissões para leitura e gravação aí dos arquivos. E aí ele espera aqui, ó, duas procedures que vai fazer o trabalho para a gente. Uma primeira procedure é a procedure que você quer que ele execute caso o usuário conceda o acesso. E a segunda procedure é uma procedure que você passa aqui caso dê algum erro aí na hora de acessar esse recurso, ou caso o usuário tenha negado aí o acesso para você. Então podemos colocar aqui a primeira chamada trata a permissão e a segunda, que é o caso do erro, trata a permissão erro. E aí vamos declarar essas duas procedures aqui, ó. A primeira então chama trata a permissão e a segunda, copiar e colar aqui, ó, trata a permissão erro. Ctrl Shift C para ele declarar aqui em cima as nossas procedures, ó. Então aí funciona assim, eu vou tentar solicitar o acesso para o usuário, se ele concedeu, eu chamo o trata a permissão, se deu erro ou ele não concedeu o acesso, eu chamo o trata a permissão erro. No trata a permissão erro, eu simplesmente vou dar aqui um show message, só para a gente ver, ó, você não possui permissão. Dou esse show message aqui só para a gente ver isso funcionando. E aqui no trata a permissão, que é o caso em que deu certo, né, o usuário concedeu o acesso, aí sim eu vou mandar abrir ali o nosso Form Explorer. Então eu já vim aqui em File, Use Unity, já selecionei ali a minha Unity Explorer, ó. Então agora fica fácil, né? Eu posso fazer um FRM Explorer e vou dar aqui um Show Modal nesse cara, ó. O Show Modal, eu já explico ele aqui, caso você não conheça, ó, ele espera aqui como parâmetro uma procedure, ó, que tem um parâmetro modal result, do tipo tModal result, e aqui a gente vai executar um códigozinho e fecha parênteses aqui. Então aqui funciona da seguinte maneira. Então a gente vai dar aqui um show modal, então ele vai abrir ali o nosso Form Explorer, e a diferença do show para o show modal é que no show modal, quando o FRM Explorer for fechado,
ele vai disparar essa procedure aqui para a gente. Ó. Então, nesse momento aqui, é que eu consigo capturar lá o caminho, né, do arquivo que foi selecionado. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Se meu FRM Explorer, ponto, e aí pego a minha variável arquivo lá, for diferente de vazio, por exemplo, ó, vamos só dar um show message aqui para a gente ver. Ó. Então, se o arquivo que está vindo de lá é diferente de vazio, eu vou dar aqui um show message nele, ó, só para a gente ver aí as coisas acontecendo. E aí, como eu instanciei aqui a minha 99 permissions, vou aqui nos eventos do meu formulário, ó, pego o meu formulário, e pode ser no onClose, pode ser no onDestroy aqui do formulário, vamos aproveitar e destruir a nossa variável permissão aqui também, ó, dar um dispose off aí nela. Então vamos rodar no Windows só para ver, ó. Então no Windows ele não vai solicitar as permissões para a gente, ó, mas vamos só ver se o show modal ali funcionou. Então vou clicar na pastinha, abriu aí para a gente o nosso File Explorer, ó, já num caminho aqui, sem Users Public Documents, ó, eu vou voltar, ele vai voltando os níveis aqui, ó. Então eu vou pegar aqui a pastinha, por exemplo, a pastinha Temp, aqui dentro uma pastinha 360, Mobile, e aqui dentro, ó, percebe a diferença dos ícones, ó, das pastinhas para os arquivos. Aqui tem o Images, ó, vou entrar aqui e vou escolher esse Edge aqui. Ó. Quando eu clico, ó, ele deu lá o nosso show message, ó, com o caminho completo do arquivo e vai fechar a tela para a gente. Ó. Então aqui vamos melhorar um pouquinho e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos verificar se dentro aqui dessa string tem ali a string, por exemplo, JPG ou PNG, enfim. Então, ó, se o pos ponto, pode ser PNG desse cara aqui, do arquivo é maior que 0, ou seja, se a posição dessa substring aqui, ó, desse ponto PNG, dentro dessa minha string maior aqui for maior que 0, quer dizer que ele conseguiu encontrar aqui dentro o ponto PNG, ou seja, eu selecionei um arquivo .png ali. E aí aqui, ao invés de eu dar um show message, eu vou fazer o seguinte, ó, no meu formulário aqui, eu joguei aqui, ó, com o alinhamento client, ó, um componente de image, que é esse meu image 1, ó. Então eu vou carregar para dentro desse meu image aqui a imagem que foi selecionada. Então, ó, image1.bitmap.load from file. Então vamos carregar de algum arquivo. E que arquivo é esse? É esse arquivo aqui que nós recebemos como parâmetro. Então com isso, ó, vamos rodar novamente no Windows, depois a gente roda novamente aí no Android. Ó. Então abri a pastinha, vou voltar aqui em algumas pastinhas, ó. Vamos pegar aqui o Temp, 360, Mobile, Images, vamos pegar aqui, por exemplo, o ícone de e-mail. Ó. Vou clicar nele e tá lá, ó. Trouxe aqui pra gente o ícone de e-mail que nós selecionamos lá. Ó. Então, de novo, aqui você poderia selecionar um PDF, selecionar um TXT, selecionar um CSV, enfim, selecionar o arquivo que você quisesse, que tivesse salvo ali nas pastas, né, aí do seu Android, enfim. E aí, no aparelho, como eu sei que eu já tenho algumas imagens de JPG salvas ali, que são as fotos, vou executar esse cara desse jeito aqui, ó. Então, estou compartilhando a tela do aparelho aqui, vamos esperar ele compilar, para a gente ver se ele vai solicitar ali as nossas permissões, né, se vai dar tudo certo. Está abrindo aí o app, vamos ver. Então, ó, abriu aqui, vou clicar na pastinha, e aí ele já aciona ali, ó, o projetinho, o App File Explorer, que é acessar as suas fotos, mídias e arquivos do seu dispositivo. Negar ou permitir? Vou dar um negar de propósito, e ele vai dar ali o nosso show message, ó, você não possui permissão. Legal, vamos de novo. E agora eu vou dar um permitir, ó. E aí nessa hora ele abre aí o nosso File Explorer, ó. E eu consigo selecionar aqui então, vou aqui, por exemplo, em Screenshots, e seleciono uma imagem qualquer aqui, e tá lá um screenshot de um aplicativo que eu tenho salvo aqui no aparelho, ó. Tranquilo? No meu caso lá, isso aqui servia para um aplicativo da área médica, onde os médicos ali, eles poderiam ter vários laudos salvos no aparelho, né? Tanto em PDF ali, como imagem, né? JPEG ou PNG. Então aí o médico conseguia anexar esses arquivos em um determinado laudo, lá em um determinado estudo de caso. Então ele utilizava aí esse File Explorer para varrer os arquivos que estavam salvos no aparelho dele e enviar isso para um servidor que armazenava e organizava aí todas essas imagens. Beleza? Então, se você gostou, se inscreve no canal,
deixa aqui o seu joinha. E se ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos, o link está aqui embaixo, assim como o link para você baixar todo o código-fonte aqui desse projeto. Legal? Forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.